Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando mais um Além de Negócio, agora nos episódios de espiritualidade, saúde e bem-estar. Hoje temos aqui uma convidada para falar sobre saúde e bem-estar. Jonathan, quer falar alguma coisinha? Quero falar sim, Anderson. Novo cenário, galera, veja aí, novo cenário aqui no Além do Negócio, com as poltronas sendo patrocinada pelo Saldão de Imóveis Mariano. E é isso aí, né, Anderson? Um cenarinho novo, temos mais algumas ideias aí para estar mostrando para vocês aí dos cenários aqui no FS Studio. Isso aí, perfeito. Então vamos lá, vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada de hoje. Ela que é naturóloga, ela é doula e acadêmica de medicina. Uma profissional que une ciência e acolhimento no cuidado de mulheres e famílias. Com formações em terapias integrativas, acupuntura, medicina ayurvédica, nunca tinha ouvido falar, mas ela vai nos contar sobre isso. A Dai Sander, traz uma visão profunda sobre o nascimento, não apenas como um evento, mas como uma experiência que transforma vidas. Mãe de 2 meninas, ela vive a prática naquilo que ela ensina. Presença, escuta e respeito ao processo de cada mulher. Seja muito bem-vinda, Dai. Muito obrigada, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, das minhas experiências e também do meu trabalho com as mulheres. Nós que agradecemos você ter aceitado nosso convite, né? E nesse mês das mães aí tá vindo trazer o teu lado, né? Esse lado da doula, o cuidado com a mulher e tudo mais. Explicar para quem não conhece como que funciona. Esperamos que seja uma entrevista legal aqui, um bate-papo bem gostoso. Que você possa nos contar toda essa história. Ah, que ótimo, é um mês mais do que especial para essa entrevista, né? Para esse encontro. Perfeito. Vamos tirar as dúvidas hoje, né? De saber como que é o processo de uma mulher na hora do parto, na hora da gravidez ali. Eu, como pai, eu acredito que eu devo ter errado bastante. Então, vamos tentar consertar daqui para frente, né? Eu, graças a Dai, eu não errei tanto, assim, porque tivemos ela aí no nascimento da nossa pequena. Isso. Nós vamos iniciar então, Dai. Daí, o nascimento de um filho, ele muda a vida de uma mulher, mas o que a maioria das pessoas ainda não entende sobre esse momento? Então, o nascimento, ele muda completamente a vida da mulher, a vida da família, né? Mas ainda é muito desconhecido o processo que você vai viver no nascimento. Então, muda, eu diria que, como mãe, né? Eu diria que muda para melhor a vida da gente, mas a gente passa por momentos de flutuações, né? De altos e baixos nas nossas emoções, e também a gente passa por momentos difíceis, como a amamentação, que não é fácil, né? Quem já passou por isso sabe bem que tem os seus desafios, o pós-parto, o puerpério, né? Que a gente costuma brincar que é o pauerpério, porque é um momento bem desafiador, onde as mulheres às vezes não esperam ou não estão preparadas para viver essa fase, né? Elas acham que vai ser moleza, né? Maravilhas. Mil maravilhas, porque muitas coisas que a gente vê da vida das famosas na TV, parece que tudo é lindo, né? Parece que tudo é maravilhoso, mas a gente esquece que existe uma parte que ninguém posta, que é a parte difícil. Então, a nossa vida muda e a gente tem que estar preparado para isso. Importante. Você vai contar bastante sobre essa questão aí para nós hoje, tá? Mas vamos começar assim, da forma bem simples, Dai. O que é uma doula? Então, a doula é uma profissional que tem a função de acompanhar a mulher, estar com ela durante a gestação, no parto e também no pós-parto. Acompanhar ela, tirando as dúvidas, né, trazendo apoio emocional, apoio físico e apoio informacional. Então, tira as dúvidas do casal, prepara ela para aquilo que ela vai viver, traz informações baseadas em evidências. Na verdade, é uma segurança para a mulher, né? Como se fosse um curso preparatório, onde a mulher vai estar mais preparada para a chegada de um filho. Entendi. Mas tá, essa preparação e tudo mais, a médica e a enfermeira já não fazem também ou tem diferença? Tem diferença. Eu acho que cada um tem o seu papel, né? O papel da enfermeira, que é extremamente importante durante a gestação e também no nascimento, o papel da médica e o papel da doula. Então, são 3 funções diferentes, cada uma
cada um no seu quadrado, mas todas elas em conjunto, né? Todas elas unidas para trazer o melhor bem-estar para a mulher. Então, o trabalho da doula vai um pouco além do que o médico faz, ou não seria além, mas seria diferente, porque o médico está muito focado na parte técnica, no cuidado da saúde daquela mulher e daquele bebê, né? Os exames de pré-natal, vendo se está tudo bem, o bebê está crescendo, não tem restrição de crescimento, a pressão está boa. É bem essa parte técnica. E já a doula, ela trabalha muito mais o emocional, né? Tirando as dúvidas que a mulher tem, que às vezes não dá tempo de, numa consulta médica, ela conversar com o médico sobre isso, porque tem muitas outras dúvidas clínicas, técnicas. Então, a doula é essa profissional que, eu esqueci de pedir isso para o meu médico, como é que é na hora do nascimento? Como é que... O que eu preciso levar para o hospital? A mala da maternidade? Detalhes simples também. Faz parte do trabalho da doula, esse cuidado com a mãe e com o bebê. No pós-parto também, que faz parte do trabalho da doula, eu coloco o neném para rotar ou não? Quantas vezes eu troco a fralda do bebê, né? É parte também que o pediatra auxilia, mas às vezes a gente acaba tendo uma relação tão próxima com o casal que é muito mais fácil eu passar uma mensagem para a doula do que eu ligar ou marcar uma consulta com o pediatra só para tirar essa dúvida. Entendi. Né? Então a doula tá ali. Pelo pouco que você falou, dá para entender assim que aquela mulher que cresceu meio sem mãe, sem vó, que não teve aquela avó, aquela mãe que ensinou como cuidar de uma criança e tal, é essencial ter uma doula, né? Essencial ter uma doula. E você sabe, Anderson, que a história da doula, ela vem disso. Muito antigamente não se chamava, né, não era doula essa palavra, não era uma profissional, mas era uma comadre, uma tia, uma avó, né, uma familiar experiente que já tinha passado pela maternidade, que vinha até a casa da mulher para auxiliar nisso. Né? Então, hoje a doula é uma profissão, mas antes não, antes era alguém que prestava esse apoio. Então, assim, é essencial que as mulheres tenham esse apoio, de alguma maneira. Né? E hoje as famílias estão estão ficando menores, né? Então, às vezes, elas não têm uma irmã, uma tia, uma prima, uma vizinha, uma comadre. Então, elas estão buscando a profissional doula para esse apoio. Você comentou ali, Daya, sobre o casal, né? Que acaba ajudando os dois. O que diferencia na vida do homem tendo uma doula? Olha, você sabe que é uma ótima pergunta essa, porque muitos casais que chegam para mim no início do acompanhamento, os maridos nem sabem o que é uma doula, né? Eles vêm porque ouviram falar ou porque a mulher quis ter uma doula. E aí, quando eles chegam no consultório e eu me apresento e eu começo a explicar a função da doula, o trabalho da doula e no que a doula vai ajudar o casal, os maridos, eles ficam assim muito empolgados, porque eles acham que é só ir para o hospital e voltar para casa com o bebê. Né? Eles não sabem o que tem para fazer, o que eles podem auxiliar a mulher também. E quando eles começam a conhecer todo esse conteúdo que eu trago durante as consultas, que a gente chama de educação perinatal, eles começam a se encontrar. Eles falam, nossa, eu tenho muito mais funções ou obrigações do que eu imaginava. Porque ele é muito mais do que só o provedor do lar, né? Nesse período. Ele é o apoio da mulher. Ele é o porto seguro do bebê. Então, assim, tudo que a mulher sente... durante a gestação, ela passa para o neném. E é importante que ela esteja se sentindo segura, se sentindo bem, confortável. E o papel do parceiro, do marido, é essencial para isso. Para dar essa segurança para a mulher em todas as fases, né? Inclusive no parto. Estar do lado da mulher, estar ao lado dela, apoiando ela nas decisões dela. Né? Isso é muito, muito Aprendeu importante. como ser o pai, né? Como ser pai. Porque a gente Antes mesmo do nascimento da criança. Porque a gente não nasce sabendo, né? Isso mesmo. Muitas vezes ele não teve um pai dele que ajudou e tal, explicou que, filho, quando você tiver um filho, você tem que cuidar com isso, ajudar tua mulher aqui, ali e tal. A doula vai falar pra ele que ele tem que fazer aquilo. Isso mesmo, porque a gente vem de um mundo machista, né? Exatamente. Sim. Talvez os nossos pais ou os nossos avós, eles eram provedores. Só. Quem cuidava, trocava, dava banho era a mulher. Sozinha. E hoje, sozinha? Hoje já mudou, né? Já mudou muito. Com certeza, vocês deram banho no filho de vocês, Sim, né? até hoje, né? Até hoje. Então, assim, hoje é uma função muito compartilhada, né? Porque não tem a obrigação de ser da mulher ou de ser do pai. É dos dois, o filho é dos dois. Então, eu acho muito legal isso, que vem evoluindo e cada vez mais os pais estão sendo pais, não só os provedores, né? Da família, do lar. Eles estão sendo pai, estão sendo presentes. E isso muda tudo, a relação que você tem com os teus filhos,
com certeza é diferente da que o teu pai teve com o pai dele, ou que você talvez teve com o teu pai. Muda essa relação, né? A gente tem uma intimidade maior. Legal. E comentando já, aproveitando que você falou da profissão doula, né? A gente soube aqui que foi regularizada a profissão de doula, lei número 15.381 de 2026. Isso Doula agora é uma profissão mesmo. Isso mesmo, e foi muito recente, né? Agora em março foi sancionada um projeto de lei que já vinha de muito tempo para a doula deixar de ser uma ocupação e se tornar uma profissão. E agora as doulas conseguiram e elas têm o seu lugar merecido no mercado de trabalho. Não dava nem para abrir uma empresa de doula, então? Não dá, é só ocupação, né? Então agora já não. Agora já dá. Profissão. Que legal, Legal. Muito bom, né? Muito Conhecimento, bom. né? Exato. Mas conta para nós, ainda existe muito preconceito com essa questão de doula ou é só desconhecimento do trabalho mesmo? Olha, eu sou doula há 13 anos. E então, desde que eu comecei, há 13 anos atrás, eu já enfrentei muitos preconceitos e muitos desafios, mas assim, eu posso dizer que tem melhorado muito. E hoje, graças a Deus, e também a disseminação da informação, as pessoas estão muito mais conscientes sobre o trabalho da doula e que cada profissional tem o seu nicho, né, o seu mercado de trabalho. Eu não estou lá para tirar o trabalho da enfermeira, muito menos do médico, né? Cada um tem o seu papel dentro do nascimento, dentro do parto, dentro da saúde da mulher. Então, hoje o preconceito está muito menor, ainda existe um desconhecimento, sim, mas isso tem melhorado. De 13 anos atrás para agora, assim, eu acho que as pessoas estão buscando muito mais e a profissional está sendo muito mais reconhecida, né? Cada vez mais. Que bom, né? E na tua opinião, eu acredito que sim, óbvio, né? Mas toda mulher deveria ter uma doula? Eu acho que sim, com certeza. Não vai jogar contra a profissão, né? Eu tive doula e eu recomendo muito. Porque a gente vê a diferença, assim, nas mulheres que têm e nas que não têm, né? Na segurança, no conforto que elas têm, no preparo. Então, O Anderson, até nessa pergunta ali, preconceito ou desconhecimento? No meu lado foi desconhecimento, que eu só soube que existia essa profissão depois Poderia, né? que Depois a gente... foi pai. Não, depois que gravamos o episódio com a Quando a gente marcou, né? Quando a gente marcou. Eu não sabia, até eu perguntei pra Valéria o que é doula. Daí ela explicou, eu falei, tudo bem. Então eu não tive esse conhecimento. Então, tem muito isso, né? Muito desconhecimento. E muitos casais que chegam pra mim, eles chegam com desconhecimento. Eles vêm por uma indicação de alguém que teve doula, mas eles também não sabem o que é. Né? Então, às vezes a gente acha, mas eu acho que eu não preciso disso, eu já tenho médico, eu tô fazendo pré-natal particular, não preciso de doula. Mas é totalmente diferente, né? Mas há 4 anos e pouco atrás, antes da gente engravidar, eu também não sabia o que era uma doula. Daí a Valéria veio pra mim, a gente precisa conversar com essa aqui, mandou o perfil da Dai, ela é doula. O que é isso? Você quer ter parto em casa? Pensava que era isso. Quer ter parto em casa, uma parteira aqui pra pensava que era isso, né? Mas é desconhecimento mesmo, realmente. Mas ainda hoje muita gente acha que é o trabalho da doula, a doula é a parteira. A minha avó até hoje acha que eu sou parteira, porque ela não consegue, né? Eu falo, é isso mesmo, eu já expliquei pra ela qual é o papel da doula, mas ela ainda acha que eu sou parteira e agora eu parei de explicar, né? Eu falei, tudo certo, bem, né? deixa assim. Mas tem uma diferença, né? Porque a doula, ela acompanha a mulher, ela trabalha muito no preparo emocional, físico e informacional. E a parteira, de antigamente, ela realmente fazia o parto, né? Então, ela estava ativa. O papel do médico. Faria o papel do médico, porque antigamente não tinha acesso à saúde como tem hoje. Sim. Então, lá no interior ou Muita regiões muito distantes, eram parteiras. Elas tinham parto em casa com uma parteira. Então, agora, com essa lei que saiu ali, que agora sim pode abrir um CNPJ de doula, acredito que isso pode expandir mais o mercado agora? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que as pessoas vão dar mais credibilidade também por elas, a profissão ser reconhecida e regulamentada. Eu acho que isso ajuda na credibilidade, né? Então, eu acredito que vai ter mais profissionais realizando esse trabalho e também mais procura. Que bom, né? Que bom. Tomara, né? Boa. Não, é bom sim, não tem como falar que não é. E tudo essa questão e tal. E se a mulher não tiver uma doula no parto, você acha que pode ter alguma questão negativa? Pode impactar negativamente? A questão da experiência do parto? Olha,
tudo pode. Eu acredito que a doula, ela prepara a mulher para tudo que ela pode vivenciar. Todos os aspectos, deu certo, não deu certo, mudanças de planos. Então, a mulher já vai preparada. Quando ela não tem esse preparo, e na maioria das vezes ela tem um desconhecimento sobre o que ela vai vivenciar, as chances dela ter uma frustração com relação ao parto, ao nascimento, é muito maior, sim. Entendi. E até estudos demonstram que as mulheres que têm o acompanhamento de doula, elas têm muito menos depressão pós-parto. Porque elas têm esse apoio, inclusive, para amamentação, para os cuidados com o bebê, nos cuidados do pós-parto. Então, ela já sai um pouquinho à frente das que não têm por questão desse preparo. Entendi. Legal. É benéfico. Você acha que futuramente, agora uma pergunta até fora de roteiro, pode surgir a faculdade de doula? Olha, eu acredito que sim. Ou seria uma Especialização técnica. médica? Não seria uma especialização médica, mas eu acredito que possa vir um curso de graduação, até acredito, por questão da carga horária, né? Então, agora como virou uma profissão, eles já regulamentaram, a carga horária deve ser maior. Antes, os cursos, existiam uma infinidade de cursos de doulas, alguns cursos de curta duração, alguns cursos de longa duração, embora eu acho que deve ser o mais longa possível, porque tem muita coisa que a gente precisa estudar. A doula, ela trabalha com a medicina baseada em evidência, então tem muito aspecto técnico que nós precisamos saber, muito conhecimento científico, muito da medicina que a gente precisa conhecer, embora a gente não vai realizar nenhum procedimento médico, Sim. mas ter conhecimento para orientar melhor a mulher. Não, eu pra acho falar que, besteira, né? para não falar besteira, eu acho que o caminho pode ser por aí, Anderson. Pode virar um curso de graduação mais para frente. E para ser doula, tem que ter uma especialização médica, especialização na área de saúde, algo assim? Não necessariamente. Você só precisa ter boa vontade, gostar de cuidar e, né, Fazer entrar um para curso de doula. Um bom curso de doula. Ele já pode ser profissional de doula. Já, isso mesmo. Entendi. Legal. Essa já é umas coisas a mais aí que a gente já não tinha nem pensado em perguntar para você. Daí, a parte do nascimento como experiência, tá? O parto hoje, ele é mais técnico do que o humano? Olha, pode-se dizer que sim, né? Porque a gente está trabalhando com porcentagens. O índice de cesarianas é muito alto. Então, a gente pode dizer que sim. É muito mais técnico do que humano, né? Porque deixou de ser algo natural para se tornar algo médico, né? Um evento médico. O nascimento, a gente tem porcentagens de em torno de 80% a 90% dos nascimentos sendo cesárea, né? Sendo cesariana. Então, é muito menos natural e mais... Se tem mais cesariana, quer dizer que tá menos natural, né? Isso mesmo, tá muito mais técnico, tá sim. Tá certo. Entendi. Não, mas o dado já diz Os tudo. dados, exatamente. E o que a mulher sente que muitas vezes não é respeitado? Olha, ela sente muito medo durante a gestação, tem muito medo do desconhecido, muito medo do parto. E, às vezes, os profissionais que estão ali tá tão acostumado a vivenciar aquilo que para ele é tão normal que a gente fala, não precisa ter medo, mas é o medo dela, porque ela nunca passou por aquilo, natural, ela nunca né? viveu aquilo. Então, é natural ter medo. E no pós-parto, ela sente muito a tristeza, né? Aquela sensação de impotência perante o bebê pequenininho ali, que ela não sabe o que fazer. Dá uma sensação de impotência. Eu sou mãe, já passei pelo mãe de primeira viagem ali. E era isso, assim, a bebê chora, tem cólica e eu não sei o que fazer. Então, essa sensação de impotência é muito, muito ruim. Então, gera uma tristeza na gente e as pessoas vêm e ficam dizendo, você não pode ficar triste porque a tua filha tá perfeita, porque o bebê nasceu bem, porque tá tudo bem com a tua família, então você não pode chorar, você não pode ficar triste. E aí vem a culpa, porque daí eu tô chorando sem motivo, né? Então, é muito negligenciado. Que tipo de mãe que eu sou? Que tipo de mãe que eu tô chorando porque a filha chora a noite inteira, eu queria tanto ser mãe, e agora eu só queria que ela ficasse quieta para mim poder dormir um pouco. Então, é uma mistura de sentimentos no pós-parto, que só quem já passou por isso sabe. Vem a impotência, o desespero, o medo, a tristeza e a culpa, né? Tudo isso misturado, tudo isso junto e misturado. E as pessoas que estão ao nosso redor não compreendem, não entendem que isso faz parte do nosso processo fisiológico. Que isso não é uma depressão pós-parto ainda, mas é um processo fisiológico.
né? A gente chama de vai baby acontecer. blues. E vai E acontecer. vai acontecer. 95% das mulheres vão passar por essa fase. Um dia, uma semana, 2 semanas, mas elas vão ter esse período. Entendi. E a doula tem um papel importante nessa questão aí, nesse momento, para que isso ou não aconteça, ou diminua, ou seja melhor tratado? Sim, tem um papel fundamental antes, preparando a mulher para isso, né? Para ela estar preparada que isso pode acontecer, auxiliando ela a pedir ajuda, ou até mesmo a doula reconhecendo que a mulher precisa de ajuda, e principalmente preparando o parceiro, né? O marido, para ele saber lidar com essa situação. Ele é o maior apoio, né? Ele é o maior apoio da mulher. E ele vai definir se essa mulher vai passar por esse puerpério bem ou mal. Eu lembro que no meu pós-parto, meu marido me via chorando. Ele falava, não chora, por que você está chorando? Eu não tinha motivo para estar chorando, só tinha vontade de chorar. E realmente, ela estava bem, o parto foi natural do jeito que eu queria, estava tudo certo. Mas eu chorava. Porque algo fisiologicamente, os meus hormônios não estavam alinhados, então eu chorava. E aí ele me pedindo, mas não chora, porque ele ficava mal de me ver mal, né? E daí eu me sentia culpada, que realmente eu não deveria estar chorando, né? Então isso é muito ruim. E quando o marido sabe que isso pode acontecer, ele apoia diferente. Ele abraça Chora e fala, junto. Chora, isso, chora aqui comigo, vamos chorar. A gente tá vivendo algo novo. Porque quando você chora, você coloca pra fora aquele sentimento, né? E aí o marido apoia, dá um abraço, acolhe. Eu acho que é isso que ela precisa, sabe? Não alguém que fala, você só fica chorando aí pelo canto. Não, né? Abraçar e falar, chora que eu tô aqui. E a doula dá esse treinamento. Dá esse treinamento. Fala pro marido que ela pode passar por isso, que ela vai viver isso, né? Saber o que fazer, né? Sabe o que É necessário manter esse acompanhamento depois do parto também? Então, existem as doulas de pós-parto. Eu faço um acompanhamento breve no pós-parto, né? Eu faço o pós-parto imediato, ali, 1ª semana, 2 semanas, e fico à disposição do casal, caso eles tenham dúvida, caso o marido reconheça algum sintoma meio deprimido da mulher, ele entra em contato comigo. Mas eu não sigo esse acompanhamento, então eu tenho encaminho para outras doulas que fazem pós-parto, caso a mulher precise, mas é bem importante. E tem bastante doula aqui na cidade, né? Olha, a gente tá poucas, não tem muitas. Eu acho que atuando aqui, a gente tá com umas 5 ou 6 doulas. Recentemente nós tivemos um encontro, uma reuniãozinha com as doulas, e a gente estava em 5. Eu acho que é essas que estão atuando no momento. Não é muitas? Não, são poucas. Tem, eu não sei quais são os números, mas aqui na cidade hoje tem 5 ou 6 partos diários, tem mais, muito mais. Eu acredito que tenha mais, né? Mais? Nós temos os 2 hospitais, tanto Eu não em tenho Portunhão nem ideia, como por isso que eu tô sim. tem não mais. tenho nem noção. Mais que isso em cada hospital, né? Eu, assim, também vou dar um chute, assim, faz tempo que eu não vejo os dados, mas uma média de 150 partos por mês. Nossa, é bastante. É bastante. 150. Nos 2 hospitais. Tem dias que não vai nascer nenhuma criança, mas também tem dias que nasce. Que vai nos 6, 8, né? É isso mesmo. Como diz a troca de lua, né? Será que ela Troca de lua. Na minguante não nasce. na cheia nasce muito? Na cheia Mas nasce eu muito. imagino que seja mais ou menos isso, entre 100. E é verdade essa história da troca de lua, né? Olha, Funciona? não existe nenhum dado científico falando disso, mas as próprias profissionais do hospital, as enfermeiras, as técnicas, elas relatam que sim, que tem um aumento. Tem. Elas vêem no calendário lá, opa, lua cheia. E meninada, se preparem. Vai porque entrar pra agora lua cheia, pode se preparar que hoje vai encher. vai ter Olha, bastante parto. as minhas 2 filhas nasceram na lua cheia. Era essa troca de lua. Os meus 2 filhos nasceram nos sábados, então a gente levou sorte. A Antonella foi engraçada, daí. Até é legal falar isso. A gente teve vários sustos. Opa, quarta, quinta e nada, e foi a semana. E na época ainda eu tomava cerveja. Eu tomei uma cerveja, tá aí na lavando a calçada. De repente ela viu, vai nascer. Falei, a semana inteira nós indo no hospital e não nasce. E fomos. Você é o pai? Sim, sou o pai. Então pega as coisas. Não, as coisas estão no carro, vocês vão ficar. Falei, nossa, posso ir pra casa tomar um banho, pelo menos, né? Não, pode ir, daí volte. Daí nasceu a Antonella. Depois de 2 anos, né? Veio o Lucas, né? Então os 2 nasceram no sábado, só que o Lucas já não tava tomando cerveja no dia, né? São festeiros, né? vão ser festeiros, então vão gostar no final de semana. Era, não é mais. Agora não é mais, né? E daí, nessa tua vida de doula, assim, você teve algum parto que você se emocionou muito, que te marcou, assim, emocionalmente? Por qual motivo? Olha, todos os nascimentos são únicos e especiais e todos eles me marcaram. Eu lembro de todos eles. E se eu parar para pensar, né, cada nascimento eu consigo lembrar de todos e todos eles
foram emocionantes de uma maneira diferente. E eu sempre me emociono. Ainda essa semana, há 2 dias atrás, eu acompanhei um parto e me emocionei no nascer do bebê. Há 15 dias atrás teve outro nascimento que eu tava chorando, eu olhei pra médica, a médica chorando junto comigo. Então, assim, eu ainda me emociono e eu acho que vou me emocionar sempre em todos. Mas sempre tem alguns que marcam mais, né? E um deles foi o nascimento do meu sobrinho. Porque era o meu irmão e a minha cunhada que estavam ganhando bebê. E eu estava lá como doula e como tia e como madrinha, né, Dinda do bebê. Então, assim, foi um momento mais emocionante e mais marcante, porque a gente teve alguns sustos ali durante o trabalho de parto. Então, foi mais, assim, né? Foi mais intenso. Talvez pelo medo também, por ser minha família, por ser, né? Sim. Eu tava como profissional, mas eu tava muito Mas mais... tem a parte emocional também. Muito envolvida, né? Emocionalmente. Então, acaba sendo mais intenso. Esse foi mais intenso. Isso. Legal. Lembra que música que estávamos escutando quando a Lara nasceu, não? Não lembro. André Rieu. André Rieu. A Valéria escutava É clássica. na gravidez e ela botou e foi muito bom. É muito bom. Falamos de coisa boa, mas tem a parte ruim também, né? As mulheres podem ter traumas no parto e isso pode fazer mal por muitos anos para a mulher. Como que isso pode acontecer? Existem vários traumas, mas existe o pior de todos, né? Que a mamãe perdeu o filho num parto. Isso. A doula pode ser essencial nesse momento também. Sim, e inclusive existe a doula que trabalha especialmente com a perda gestacional. Aqui na cidade tem uma doula que ela trabalha não somente com a perda, mas ela se especializou na perda, no luto, nos abortamentos, né? Eu não trabalho com essa parte porque eu não conseguiria, né? Entendi. Assim, eu acho que é realmente um trauma para a mulher que Exato. vivencia isso, e eu acho que ela precisa de muito apoio. Ninguém está livre de passar por isso, né? Eu, graças a Deus, eu nunca acompanhei uma perda gestacional, um nascimento que deu errado ou um óbito, né? Espero nunca presenciar isso, mas já acompanhei partos que marcaram negativamente a mulher, onde teve trauma, né? Já acompanhei, eu sempre recomendo acompanhamento psicológico após, né? Por que às vezes acontece traumas no nascimento? Nem sempre tudo corre como a gente quer, né? Sim. Se fosse assim, seria maravilhoso, mas existem casos de bebês que nascem prematuros, muito antes da hora. Então, já aconteceu, eu estava acompanhando um parto e com 33 semanas rompeu a bolsa da paciente prematuramente, né? E ela precisou ir para o hospital e o bebê estava nascendo. O bebê nasceu e foi direto para a UTI. E a paciente ficou ali querendo o bebê, mas não tinha condição de estar com o bebê precisava de um acompanhamento. Ficou, não sei, 20 dias, um mês na UTI, depois foi para a SEMI, e ali permaneceu por mais um tempo e ficou tudo bem, mas é traumático. A mãe é pesada, né? A mãe que espera o bebê, ela quer que quando o bebê nasce, o bebê esteja com ela. Então é traumático ela não estar com o bebê quando ele nasce, né? Ela tem que se separar. O bebê está lá no leito da UTI, eu estou aqui. O meu peito está cheio, vazando de leite e eu não posso amamentar. Né? Então, situações assim, imprevistas, né, já ocorreram, eu já acompanhei. E aí é um momento que a mulher precisa ainda mais. Sim. Porque ela não está com o bebê. Ela precisa de um apoio psicológico e emocional muito maior. 33 semanas é 7 meses, mais ou menos, né? Bem novo, né? Porque o normal é até o quê? 42, né? Até 41, né? 42 os médicos não gostam que deixe passar, porque eles caracterizariam pós-termo. Tecnicamente é até 40, mas ainda pode se esperar até 41, se estiver tudo bem. 42, assim... Já é demais. É arriscado, pensando assim. Isso. Mas 33, todos dizem que começa a ficar, a partir das 41, começa a ficar mais arriscado de esperar. Mas vamos jogar então quase 2 meses, uns 7 meses, né? Mais ou menos, né? Muito novinho, né? Nossa, muito novinho, precisou bastante tempo para se recuperar e para ganhar peso e tudo mais. Isso mesmo. Não, então esse trauma, e queira ou não queira, você tem que acabar trabalhando isso também com a mãe. Exatamente. Até antes, para se isso acontecer, ela saber como lidar com isso. Por mais que a gente não espera isso e a gente não quer isso, elas têm que saber que isso existe, é uma possibilidade. Sim. Porque é um acaso, né? Não é algo que a gente programou, que a gente espera vivenciar. Então, né? Temos que estar preparados para isso. Sim. Mas mesmo
se preparando é difícil, Sim, né? imagina. Se separar do bebê assim, é complicado. Pesadíssimo, né? Eu Demais. marquei aqui para fazer as perguntas do pessoal do Instagram para você agora, Dai, mas eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou continuar as perguntas, porque vai que você já responde a pergunta. Pode ser. Daí a gente só confirma ela, né? Então vamos continuar a entrevista, depois a gente vê as perguntas do pessoal. Tá ótimo. Agora vem pra maternidade real, tá? Pra você falar com o público direto aí, com o público feminino, com as mães. Existe romantização na maternidade? Existe muita, né? A gente acha e sonha que vai ser um mar de rosas, a gente idealiza muito isso. Mas, na verdade, na vida real não é, né? Não é um mar de rosas. A gente passa por momentos bem desafiadores, bem difíceis. E tem um livro, eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas eu lembro o nome do livro que eu gosto muito, que fala 60 Dias de Neblina. 60 dias de neblina. 60 Dias de Neblina. É um livro que fala justamente sobre o pós-parto, o puerpério, esses primeiros 2 meses de vida, tudo que a mulher passa. Porque é como se você estivesse na neblina, né? E aí, depois de 60 dias, o sol começa a aparecer de novo. Porque é o peito sangrando, cheio, dolorido, ou é a cicatriz da Dores. cesárea, né? Ou são as dores do parto normal, ou é aquele sangramento excessivo. O Criança corpo voltando, chorando. o bebê chorando, adaptação, você não dormindo. Então, são praticamente 60 dias de muito, muito desafiador, de muito desafio que você vai viver. Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso ser mãe. E então, assim, a gente não romantizar o que a gente vai viver, mas se preparar. Não digo para o pior, né? Mas as minhas pacientes falam, eu tô me preparando para a pior dor. Que aí, se for menos ruim o parto, tá ótimo. Mas é se preparar para a vida real. Conversar com mulheres e obter a experiência, ouvir a experiência real delas. Né? Isso é muito importante. Porque a romantização da maternidade, como a gente vê blogueiras, né? Pessoas famosas postando, não é a vida real. Aquelas que entram no hospital barriguda, saem outro dia shapeada, né? Isso mesmo. É pra todas, né? Gente, não é normal aquilo. Não tem, E aí, na verdade, lá no Instagram é tudo muito lindo, né? Tudo é lindo. Não... A pessoa vai pra casa com 3 babá em casa pra cuidar Sim. de uma criança. Fica na academia o dia inteiro, né? Não precisa nem se preocupar, né? Aí é fácil, né? E essa não é a nossa realidade, né? Não é a realidade da maioria das Da mulheres. maioria das mulheres, claro. Então, Que se fosse bom assim pra todas, tá tudo certo, né? tá tudo certo. Tinha Então- muito mais criança no mundo daí. Com certeza. Então, 60 Dias de Neblina é um livro que você indica pra toda futura mãe. E indico. Eu indico, E é- eu gosto muito, porque ele fala sobre a realidade do pós-parto. Legal. Vamos mencionar ele na descrição do vídeo e colocamos o autor lá para que Isso. ele não se sinta desonrado, né? Isso mesmo. E o que ninguém fala sobre o pós-parto? É isso aí, a questão do puerpério? Eu acho que esses desafios ninguém fala, né? Ou pouco se fala. Ou não Sobre- gostam de falar? Sobre as dificuldades. Porque parece que é muito mais bonito deixar parecer que é, Sim. né? Então, ninguém fala da dificuldade na amamentação, do pós-parto, que é um desafio que as mulheres que passam pelo parto normal, que é um desafio, né? O parto normal, elas relatam que a amamentação é muito mais difícil. Então, e ninguém fala, todo mundo se prepara muito para o parto e ninguém se prepara para a amamentação, que é um desafio. Então, ninguém fala disso antes. E aí, depois a mulher tá lá e sofre. E agora tem que amamentar e acabou, né? E tem a criança que quer mamar, né? E você Sim. tem que se virar. E outro também é esse humor deprimido, né? Que não chegaria a ser uma depressão pós-parto, mas é essa sensação de culpa, esse sentimento, vontade de chorar. Existe um termo técnico para isso, que é o baby blues. Ou blues puerperal, né? Que a gente também chama. Que é esse período dos primeiros 20 dias no pós-parto, onde a mulher ainda não se reconhece muito como mãe, tá aprendendo a viver aquilo e dá essa vontade de chorar. Aí as mães das mães, né, as vó do bebê, elas chegam e falam, você tá com depressão pós-parto. Não é depressão pós-parto, é um período que pode ser natural, é esperado que a mulher passe por isso, mas ele não pode se prolongar. Senão, realmente, a mulher Daí pode vira estar depressão. desenvolvendo uma depressão É pós-parto. só uma tristeza É pós-parto. uma tristeza, é uma confusão de sentimento, é uma culpa, é uma vontade de chorar. Os hormônios, né, a gente fazem isso com o nosso corpo. Então, é o baby blues. E depois de 20 dias ali, a gente começa a pensar que
se preocupar um pouquinho mais, que pode ser uma depressão. E é nesse momento que elas não podem ficar sozinhas, né? Isso mesmo. Elas precisam do apoio, especialmente do parceiro, né? Eu sei que hoje a realidade do pós-parto do marido ali, né? Os dias, eles que são 5 dias, 5 dias, que o marido ganha de afastamento do trabalho pro nascimento do filho. Sim. É muito pouco, é muito ingrato esses 5 dias, porque mal você saiu do hospital, você já tem que voltar a trabalhar. Mas tem alguma coisa rolando aí pra essa data aumentar, né? Parece que tem, né? 30 dias eu escutei falar. E eu acho que vai ser ótimo, porque o papel do marido no pós-parto da mulher nesse primeiro mês é fundamental. É fundamental. Sim. E o papel dele seria ficar ao lado da mulher, direto, dando aquele apoio total. E o cuidado maior dele tem que ser com a mulher mesmo. Com a mulher. E, claro, dividir a função com o bebê, trocar né? Fralda, fazer... Trocar fralda, dar o banho, porque a amamentação é exclusivamente da mulher, né? A não ser que o bebê tome mamadeira, mas né, esperamos que o bebê esteja mamando no aleitamento materno, então essa função vai ser da mulher. Mas acordar à noite, pegar no berço, entregar para a mulher, tudo isso o marido consegue fazer e auxiliar para tentar dar um tempo de descanso para a mulher, porque ela precisa desse descanso, né? Vai acordar a noite inteira. Isso, preparar um lanche, trazer uma água enquanto ela tá amamentando, porque dá muita sede amamentar. Sim. Então, tá ao lado da mulher para tudo que ela precisar especialmente nesse primeiro mês, mas sempre, né? E daí, agora curiosidade, mais uma. Você já foi doula de alguma mãe solo? Já. Poucas. Hoje existe isso também, né? Não era tão comum no passado, mas hoje em dia tem muitas, né? Hoje em dia tem cada vez mais, né? As gestações independentes. Mas eu acompanhei, se eu não me engano, foram 3 casos, assim, que eu estou lembrando agora. 3 casos de mãe solo. E uma delas era uma mãe solo, mas ela chamou o pai para presenciar. Ajudou. Eles não estavam juntos, mas o pai participou do nascimento, né? Ela deu a oportunidade pro pai do bebê estar presente. E os outros 2 casos, elas estavam sozinhas Independentes mesmo. E eu acho, é muito difícil, sabe? Não é fácil, assim, porque já é difícil estando com o marido, né? Eu estava com o meu marido ali e já achei que foi difícil. E sozinha é mais... E elas assumiram a responsabilidade sozinha mesmo? Assumiram. Uma delas foi pro nascimento totalmente sozinha, a outra levou a mãe pro nascimento, especialmente para ficar no pós-parto, né? E uma delas foi totalmente sozinha, e daí no dia seguinte uma amiga veio, porque elas precisam de um acompanhante, né? E aí uma amiga veio para permanecer com ela no internamento, né? Nos cuidados que precisa, porque até inclusive foi uma cesariana, então ela não conseguia sozinha, levar o nenê pegar o bebê, foi mais difícil. Então, mas existe, e o desafio é um pouquinho mais complicado. Isso mesmo. O apoio, eu nem imagino sem o apoio, né? A gente na primeira semana teve o apoio da nossa madrinha, a madrinha da minha esposa, da Valéria, e depois veio minha mãe, veio minha irmã, e nossa, eu imagino se não tivesse elas, o que eu faria? A gente tá cercado de gente pra ajudar e ainda é difícil. Na verdade, eu ia falar assim, nós homens, quando a mulher sai com os filhos de casa, a gente já fica perdido, né? Sozinho, imagina. Verdade mesmo. Imagina um momento como esse. Não, interessante. E na verdade, mais uma pergunta, Dai. A mulher hoje, ela está sendo preparada de verdade para ser mãe ou só para o parto? Olha, muito boa a tua pergunta. E eu acho que a mulher, nem todas estão se preparando para ser mãe. Elas se preparam muito fisicamente, elas fazem pilates, elas fazem fisioterapia pélvica, mas elas esquecem, muitas esquecem, né? Ou às vezes não têm nem o conhecimento de que isso é essencial, do preparo psicológico. Quando a gestante vem comigo pela primeira vez, elas me pedem, é importante fazer fisioterapia pélvica, é importante fazer pilates, falo, tudo é importante. Mas não esqueçam que, né, além do corpo físico, a gente tem o nosso psicológico, o nosso emocional. Então, eu sempre encaminho, indico, recomendo a psicoterapia. Porque eu acho que aí o psicólogo pode fazer um trabalho muito bom preparando essa mulher para a maternidade, né? Para aquilo, a doula faz algo, mas não é um trabalho psicológico como o da psicologia. Mas ela prepara, mas a gente precisa mais, né? A gente não precisa de um preparo momentâneo, a gente precisa de um preparo para a vida. Embora o nascimento do bebê vai te preparar, né? Sim. A gente diz, ninguém nasce mãe, a gente se torna mãe.
Sim. Então, a gente se prepara para o nascimento do bebê, a gente compreende as dificuldades que a gente vai viver, e quando o bebê nasce, a gente se depara com uma maternidade real. Sim. E é ali que o desafio, que o bicho pega, né? E aí a gente vai vendo um dia de cada vez que vai aprendendo. Um dia de cada vez. Se eu estiver errado, você me corrija, mas acredito que vai variar muito de mãe para mãe também, porque tem mães que já têm uma questão psicológica um pouquinho mais conturbada, que já daí sim vão ter uma necessidade um pouco maior. E outras mães que já estão muito bem estabelecidas, certamente, porque isso é normal, como existem homens muito bem estabelecidos e homens que precisam de tratamento psicológico, né? Sim. Mas não é tratamento que é louco, não, porque precisa de um acompanhamento para se sentir um pouco melhor e tal, né? Isso mesmo. E isso que você falou é muito real, porque a gente vê muitas famílias disfuncionais também. Sim. Então, onde a mulher, às vezes, engravidou sem querer, ela não queria engravidar e se descobriu grávida, né? De repente se descobre mãe e tem que lidar com aquilo. Às vezes ela nem teve mãe, às vezes ela foi criada em um abrigo e de repente ela é mãe. Como ela vai fazer? Ou a família contra. Ou a mãe não tem apoio familiar. Tem apoio nenhum, né? Isso mesmo. Ou ela é muito jovem, adolescente, ainda é uma criança, a gente diz, né? Hoje Sim. existe, infelizmente, muito caso de gestação na adolescência. Então, ela ainda é uma criança, ela não sabe lidar com isso. E ela tá ali com seus 14 anos, se vendo mãe, né? Gente, é uma criança. Se não tiver um apoio... Se não tiver um apoio, não dá conta disso, né? Mulheres com 30, 40 anos, às vezes têm dificuldade para lidar com a maternidade. Imagina uma criança de 14, né? Então, e se ela tem seus 20 e poucos, 30 anos, mas a vida inteira na família teve criança, ela já lidou com os sobrinhos ou com, né, tem muito mais facilidade de... Claro, é o seu filho, é diferente, mas ela já está num ambiente muito mais familiarizado com a maternidade. Sim. Daí a gente escuta muito que o nenê tá lá dentro da barriga da mãe, né? Eu escutei muito isso. Ele tá lá no lugar todo acolhedor, né? Tá no lugar quentinho, o barulho é tudo mais contido e tal. E quando ele sai pro mundo, é um trauma aquilo, né? Eu escutei muito essa palavra, o nenê recebe um trauma. É gelado, começa muito barulho, aquela luz e tal, ele tem que respirar, não respira mais por ele, tem que se alimentar, né? E tudo mais. É um trauma gigante, né? Pro nenê. Sim. Mas eu acredito que pra mulher, esse trauma, quando nasce o nenê, quando sai de dentro da barriga dela, aquilo que ela estava gerando por 9 meses, ele é mais impactante que para o nenê ou não? Eu acredito que sim, é para ambos, né? Mas eu acho que para a mulher os desafios são muito maiores por ela ser consciente de tudo isso. Uma frase que eu falo com quase todos os meus pacientes é que você é uma mãe recém-nascida agora. Ele é um bebê recém-nascido e você é uma mãe recém-nascida. E você é um pai recém-nascido. Então, os três estão aprendendo agora. Os três nasceram agora nas suas funções. Mas o bebê, ele não tem uma consciência, né? Ele não é consciente que ele precisa fazer xixi, que está na hora de mamar. A consciência é nossa. Então, a responsabilidade perante tudo isso é nossa. É da mãe, é do pai. Mas a mulher, sempre mais, né? Porque Sim. ela gerou, ela gestou, é o peito dela que está enchendo de leite, ela que sabe... O peito avisa, né, o horário da mamada, o peito começa a doer. Então, é muito mais desafiador e transformador para a mulher do que para o próprio bebê. Entendi. Né? O bebê leva uns dias até entender que já nasceu. Né? Claro, dá aquele choque de realidade, choque de temperatura, de espaço, mas ele leva um tempinho para assimilar o que está acontecendo. E os estudos dizem que o bebê ele leva muito tempo para se reconhecer fora do corpo da mãe. Então, os primeiros 2 anos, a criança, psicologicamente, ela não se reconhece como algo separado da mãe. E por isso tem aquele grude maior com a mãe. Por isso que a criança tem muito apego. E também, se a gente for lembrar, se for lembrar da tua filha, quando ela tinha ali seus 1 ano e meio, 2 anos, que ela falava, o neném quer mamar, o neném quer... Ela falava como se fosse uma outra pessoa. Ela não falava, eu quero mamar, eu quero comer, eu quero maçã, eu quero dormir, ou eu quero a mamãe. Sim. Neném quer a mamãe, neném quer mamar. Né? Ela não se reconhece, então... ela fala dessa forma porque ela acha que ainda é uma outra, né? Ela está junto com a mãe. Então, leva esses pelo menos 2 anos para a criança se reconhecer fora do corpo da mãe, né? Psicologicamente falando. E tem que esperar esse tempo de maturação. Esse tempo de maturidade, Legal, né? Eu costumava falar que é o pai fresco. Não é o pai recém-nascido, É o pai fresco. Pai fresco, né? Vamos falar agora sobre a questão das terapias integrativas, Dai. Como você une ciência com terapias integrativas? Olha, é uma
são duas lacunas, né? Porque muitas das terapias integrativas já têm um reconhecimento científico, muitas delas já estão na rede pública de saúde, inclusive, né, como terapias integrativas do SUS, mas muitas delas ainda não. Então, no meu consultório, na minha prática clínica, eu costumo trabalhar com as práticas mais reconhecidas, né, as mais conhecidas também pela população, como a acupuntura, a auriculoterapia, as técnicas de massagem, drenagem, entre essas mais conhecidas. Mas existe uma infinidade de terapias integrativas, né, que ainda não tem muita ciência sobre, né, muito estudo científico, e isso é muito desafiador, especialmente agora, né, que eu estou no meu estudo de medicina. Então, eu vejo assim, a importância de ter um reconhecimento científico, técnico, medicina baseada em evidência. Então, por mais que muitas coisas que a gente sabe que não tem ainda o reconhecimento científico, a gente sabe que funciona, é desafiador trabalhar com ambas a ciência e o conhecimento popular, né? Se pode popular, dizer. Né? A gente sabe que um chá de camomila é calmante, Sim. né? Mas o quanto de ciência tem nesse conhecimento? Então é desafiador. A gente precisa balancear muito para você não ser vista como uma pessoa que trabalha com coisas que não são científicas, que não são, né, de conhecimento. Mas é as medicinas ancestrais, né? É ancestral, isso mesmo. É milenar, né? É Sim. muito, muito antiga. E especialmente nas medicinas orientais. A medicina chinesa trabalha com a fitoterapia chinesa há centenas, milhares de anos. Então, tem um reconhecimento popular, por mais que a ciência às vezes não reconhece. Mas você sabe que hoje a ciência tem reconhecido muito mais medicamentos fitoterápicos, né? Sim. Cada vez mais a ciência está desenvolvendo estudos com plantas medicinais e comprovando seus benefícios. Então, tá cada vez mais a planta virando remédio mesmo, né? Que, na verdade, a maioria dos remédios, eles saem das plantas, né? Sim. O processo químico até ele virar remédio. Até virar uma medicação, isso mesmo. Então, antes ele era um remédio, só que mais natural, né? Exato, não tinha o processamento, né? Sim, sim. Que é os nossos chás, né? Sim, e hoje a gente vê médicos indicando, né? Um exemplo é uma tintura de algodoeiro. Tintura de algodoeiro é um fitoterápico que vários médicos, eu já ouvi, indicarem para ajudar na produção de leite materno. Então, a mulher que está com dificuldade na produção de leite, né, recebe a orientação médica, claro. O médico indica, ela manipula essa tintura de algodoeiro na farmácia e ela toma e consegue ter um aumento na produção. Então, é um fitoterápico que está virando ciência, né? Que está tendo seus efeitos benéficos ali na bem saúde. Menos industrializado nesse Bem caso, menos industrializado, isso é mesmo. muito melhor. Muito menos química, né? Com certeza. E tem alguma coisa que a medicina tradicional ainda está ignorando nesse processo? Ou já melhorou bastante? Já melhorou bastante, mas ainda existem algumas técnicas da medicina oriental, né? Por exemplo, as práticas ayurvédicas. Embora a medicina ayurvédica também tenha o seu pezinho já dentro da rede pública, né? No SUS, mas muitas das suas técnicas, das suas práticas, elas vão contramão da medicina tradicional, da medicina que a gente conhece, né? Da ciência. E ela tem o seu conhecimento ancestral, ela tem a sua ciência, né, baseada na medicina indiana, mas ela vai de contramão com a medicina tradicional. Então, atualmente, no Ocidente, a gente tem um pouquinho dessa interferência. Então, ou eu aceito essa medicina ou eu aceito essa, porque elas são contraditórias, né? Cada uma na sua ciência e na sua perspectiva. E como é que é essa ayurvédica? Eu não conheço. A medicina ayurvédica é a medicina indiana, e dentro da medicina ayurvédica existe, assim como na medicina tradicional chinesa, uma infinidade de terapias, como a acupuntura é uma técnica da medicina chinesa, a auriculoterapia é uma técnica da medicina chinesa, Sim. o doin, o tuiná, técnicas de massagem, são técnicas da medicina chinesa. Na ayurvédica também existem isso, né? Existe a fitoterapia ayurvédica, existem pinda sueda, é bem complexo. Muitas. Eu vou começar a falar, vocês não vão entender nada, são vários termos. Então, se quiser, tem que pesquisar lá e entender um pouco mais sobre existem todas as linhas, né? A linha de massagens ayurvédicas, a linha da nutrição ayurvédica, a linha da fitoterapia ayurvédica. E nem sempre ela vai
nem sempre Casar ela ali vai. com a tradicional. Isso. Entendi. Sabe que quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em Ayurvédica, uma colega da pós, ela era médica otorrino. E na medicina ayurvédica, a gente aprende muitas técnicas de botar coisa dentro do ouvido, inalar fumaça, fazer umas coisas meio diferentes para a nossa Os cultura, médicos né? não acham Não interessante. acho legal, tanto que ela, como otorrino, ela falou, nossa, a gente na medicina tradicional, como otorrino, a gente aprende que não se coloca nada dentro do ouvido, né, ainda mais planta e essas coisas. Ela falou, agora eu vou ter que balancear tudo que eu sei da medicina tradicional com o conhecimento que eu tô adquirindo E ela viu que funciona. e ver o que eu vou usar para. Ela viu que funciona, mas ela pensou como eu vou utilizar isso no meu consultório para mim não ser denunciada pelo Conselho de Medicina ou, né, para trabalhar dentro do rigor da ciência, mas usando o conhecimento que ela adquiriu. Extremamente complicado, né? Muito, Anda numa corda bamba sempre. sempre. Me veio a lembrança agora de outras medicinas que a gente conhece também, que também com certeza vão de encontro à parte da medicina tradicional. Isso. Então existe esse conflito da medicina tradicional com o cuidado mais humanizado, de certa forma? Você acha? Sim, eu acho que por ser mais natural, né? Então, assim, tudo que é mais natural, a gente tem a visão de mais humano. Uhum. E as medicinas Tradicionais? tradicionais ayurvédicas ou chinesas, elas têm um viés muito mais natural, né? Que acompanha a humanidade desde centenas de anos. Sim. Então, a gente tende a ver como um cuidado mais humanizado. Entendi. Agora eu vou fazer a pergunta do pessoal da internet, do Instagram. Vamos ver aqui. Uma delas a gente conversou até anteriormente, que é aqui, a doula é como a parteira antigamente? Ah, pois é. Muitas pessoas conhecem a doula como sendo a parteira de antigamente, mas a diferença é que a doula não faz o parto, né? Perfeito. Na verdade, quem faz o parto é a mulher, né? A mulher tem o bebê. O médico tá ali para observar, E auxiliar. prestar o auxílio e a assistência obstétrica, que é extremamente importante, para que tudo corra bem, né? Nesse momento do nascimento. Perfeito. Então, a doula está ali para um apoio emocional A nesse parteira momento. de antigamente é outra história. É outra história. ideia. Tá. Qual o maior erro que as mulheres cometem antes do parto? Eu acho que o não se preparar, né? O não buscar informações, o não ir atrás de um apoio, de uma rede de apoio, que vai poder te auxiliar também no pós-parto, e buscar esses conhecimentos que eu acho que, por ser a maternidade algo muito desafiador, você estar preparada para viver ela é essencial. Tem que estudar. Tem que estudar. Pra ser mãe também. Para ser mãe também. E a mulher realmente escolhe como quer parir ou isso é ilusório? Olha, quando se trata de um parto natural, de um parto normal, sim, existe uma lei, né, que diz que a mulher tem direito de escolher a posição que ela quer ganhar bebê, posição de parir. Porém, nem sempre isso é possível, a depender do plantão obstétrico que você está, né? Eu estou indo ganhar bebê pelo SUS e eu tenho um plantão obstétrico que não está hábil a fazer um parto de cócoras, ou no chuveiro, ou no banquinho, ou em quatro apoios. Então, a gente tem que pensar, né, no bem-estar da mulher e do bebê e ser realista. Se o médico não está hábil a fazer aquele parto, é melhor ele fazer o que ele já sabe fazer. Entendi. Né? Então, possivelmente o médico vai tentar conduzir a mulher para uma posição tradicional de parto, que ele se sinta confortável. Talvez não é a posição mais legal, mas é o que o médico sabe fazer, o que ele sempre fez. Sim. Né? Mas sim, a mulher tem direito de escolher a posição. Aí é um acordo que você faz com o teu médico ou com o médico do plantão. Mas na rede pública não tem muito o que escolher, não. Não tem como você escolher o plantão que você vai estar, mas eu já acompanhei partos pelo SUS, na rede pública, com plantonistas excelentes, assim. A plantonista deixou o paciente de 4, deixou de cócoras, deixou do jeito que a paciente quis ficar, né? Então é muito assim, do que o profissional se sente à vontade para fazer, do conhecimento que ela tem sobre a técnica, né? A segurança, porque às vezes o bebê é um bebê de 4,5 kg. Sim. Às vezes o médico não se sente seguro para deixar esse bebê vir numa posição que ela não vai saber manejar o bebê depois, né? Que talvez precise. A gente ouve falar muito de risco de
quebrar o bracinho, quebrar a clavícula, né? Ou deslocar o ombrinho do bebê. Então, às vezes, o médico pensa assim, não, eu não vou fazer aqui porque eu não me sinto seguro. Então, vamos para a posição tradicional de parto, que a gente chama de litotomia, que é a posição que a mulher fica com as pernas para cima, deitada. Uma posição, fisiologicamente, não é tão anatômica para a mulher ganhar né, dessa maneira. Mas é a forma que as mulheres ganharam bebê praticamente a vida inteira. Né, antes de ter de 4 apoios, antes, né? Porque hoje isso está popularizado. Hoje as mulheres têm bebês em 4 apoio, especialmente quando elas têm doula, têm equipe humanizada, têm partos assistidos, né? Às vezes domiciliar em alguns lugares do Brasil. Então elas conseguem ter nesses formatos. Mas o parto hospitalar sempre aconteceu com a mulher deitada, né? E é o que os médicos sabem fazer. Sim. Só que era com a perna na cama antes, e agora levantam lá. Né? Isso. Isso aí. Agora tem a coisinha de pôr a perna, né? A perneira ali. É verdade. Tá bom. Daí é mais ou menos isso. Agora a gente tá chegando na reta final e a gente faz uma parte de mensagem. Sempre deixa essa questão para o entrevistado poder fazer uma mensagem. Como a gente tá aqui na semana do Dia das Mães já, a gente vai deixar essa parte para você fazer um fechamento emocional pro Dia das Mães, tá? Que vai ser a seguinte. Primeiramente, tá? Qual mensagem você deixaria para as mães que estão nos ouvindo? Essa mensagem você pode falar direto para tua câmera, que vai estar te filmando. Deixa uma mensagem para as mães primeiro. Então, tá joia. Então, a todas as mães que estão me assistindo, estão nos assistindo, a maternidade não é fácil, né? Todo mundo que já passou pelo parto, pelo nascimento, sabe? Mas eu acho que é o presente mais grandioso que nós, como mulheres, podemos receber na vida, é ser mãe, né? É um dom divino, é um presente divino. E eu sempre falo que os homens nunca vão entender o que é isso, porque é diferente ser pai e ser mãe, né? E é muito gratificante, né? É uma gratidão eterna que a gente tem por poder vivenciar esse momento da maternidade. Então, assim, o meu abraço muito apertado a todas as mães que estão nos assistindo e um beijo no coração. E sigam o propósito, né, da maternidade, prestando apoio aos seus filhos, sendo mãe com o coração, né, com o sentimento real. E daí, já dando sequência, e para aquelas mães que vão viver esse momento, estão se preparando, ou ainda estão grávidas, ou estão se preparando para ficarem grávidas? Então, vocês que desejam ser mãe, estão gestando, se preparem, busquem informações, busquem conhecimento, busquem uma rede de apoio, como a gente já falou tanto aqui, né? Eu acho que é essencial para vocês viverem esse momento com segurança, sem medo, para vocês estarem realmente vivendo esse momento do jeitinho que deve ser, né? Eu acho que o preparo emocional da mulher e do marido, do acompanhante, do parceiro, é fundamental para vocês viverem esse momento da melhor maneira possível e ser o melhor dia da vida de vocês, a melhor fase da vida de vocês. Muito bom. Legal. Para mim é uma conversa muito legal. Eu me preparei para ser pai, né? Tivemos acompanhamento da Dai como doula. Então é muito legal relembrar algumas coisas também, né? Futuramente queremos ter mais crianças. Muito obrigado, Dai. Novamente, muito bom ter você aqui. Vai ajudar muita gente. Com certeza, essa entrevista, né, Joe? Com certeza. Na verdade, antes de eu agradecer, eu queria fazer uma pergunta. O que os homens têm que fazer para melhorar o dia a dia dentro da casa? No nosso caso, que já tenho nossos filhos e que vai vir. Eu sei que a gente conversou um pouquinho, mas deve ter umas chavinhas aí, uns segredinhos, né? Então, respondendo a tua pergunta, a gente, para finalizar, o papel do parceiro na relação, especialmente quando a mulher está gestando, é fundamental. O apoio que vocês, né, que os homens nos proporcionam, nos trazem segurança para conseguir lidar melhor com as situações, né? Eu sempre digo assim que o homem molda o lar, né? Então, assim, a atitude do marido que faz a mulher. Então, a segurança que ela vai ter, o humor da mulher, tudo isso é influenciado pelo parceiro. Né? Então, prestar esse apoio contínuo em todas as situações, reconhecer quando ela não está legal, reconhecer que a gestação pode ser desafiadora, que o pós-parto, especialmente, né, é mais desafiador ainda. E a gente, como mulher, vivendo o puerpério, pós-parto, tem uma mudança de humor radical. E nem sempre os companheiros estão preparados para viverem isso. Então, assim, que os homens compreendam, né, que faz parte da rotina ali do pós-parto, viver esses altos e baixos com a mulher e
estar preparado para apoiar ela nisso e saber que é uma fase e passa. Ela é passageira. Mas tem que ter paciência, né? Eu acho que sim, você ter a paciência com a mulher no pós-parto é fundamental. Ela vai se sentir mais amada, porque é um momento que a mulher tá se sentindo, vou ser bem honesta, feia, acabamos de parir, a atenção está toda no bebê, ninguém olha pra gente, a gente se olha, não se reconhece, a gente tá se sentindo muito mal. Então, assim, ter o apoio do marido, porque às vezes tem maridos que brincam, ai, tá gordinha. Eles brincam sem maldade, mas ofende, sabe? A gente sabe que a gente levou 9 meses pra barriga crescer, vai levar pelo menos 1 ano pra voltar ao normal momento e que você pode dar esse apoio, sim. Show de Entendeu, bola. Jonathan? Entendi. Legal, muito bom. Isso também ajuda aí, ó. Não é só para as mães, os pais também têm um Tem um recadinho. papel muito Sim, importante. é importantíssimo, né? Eu reforcei isso daqui porque tem muitos homens aí do nosso ciclo aí que a gente sabe que dão umas Precisam dar pisadas. uma Até a gente melhorada. às vezes dá umas pisadas, né? Exato. E Cai na rotina, no dia a dia, né? Compromissos, você acaba deixando o básico de lado e acaba dando uns conflitos. isso, o básico, né? E você sabe que a gente vê muito relacionamento ah, conflitante no pós-parto, não porque o bebê chegou, mas porque a relação do marido e da mulher tá diferente, porque ela muda e ele nem sempre tá preparado para lidar com essa mudança, não sabe como lidar, porque ela vira outra mulher. É outra É outra mulher. pessoa, né? É outra pessoa. E aí você tem que amar o suficiente para encarar essa fase, esse processo de mudança e amadurecer junto, porque a mulher amadurece quando se torna mãe e o homem também, né? Então precisa desse amadurecimento mútuo. Não, Deixa de show ser somente a esposa e passa a ser a mãe A dos seus mãe, filhos. isso É mesmo. aí. Perfeito. Mas pra mim ficou show de bola, a entrevista bem legal. Também achei legal. Tive bastante aprendizado hoje. Não consegui falar muito, tô com uma dor imensa aqui na garganta, tive que sair, tossir lá fora. Espero que não tenha saído lá, né, Pepo? Eu escondi o microfone aqui, né? Mas tô com uma dor na garganta, mas consegui entender bastante o que você trouxe pra nós. Você tá mais preparado pro próximo filho? A minha esposa não quer, eu queria 3, ela só quer 2. Ah, então tá então- tudo certo. Se ela, vou respeitar, né? Isso mesmo. Eu queria uns 10, mas acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo? Só se vier uns 6 agora numa pegada. Os né? nossos 2 filhos Dá pra ter foram- 2 de trigêmeos aí? Isso. quem sabe dê certo. Os nossos 2 filhos foi planejado, né? Não foi nada assim no susto. Então eu acredito que veio no tempo certo, aconteceu tudo do jeito que tinha que dar. Só a questão que eu tinha te comentado ali nos bastidores, que no segundo filho a empresa veio e veio ele e veio tudo, deu uma conturbada. Mas acho que é uma realidade de todos os homens e das famílias hoje em dia, né? Não tem. Trabalho, Difícil é né? você conseguir lidar com essa questão, né? Acho que talvez o maior impasse que pode acontecer aí, né? Sim, porque você tem que tentar conciliar, né? Você vai ser pai, mas a esposa tá sem trabalhar num período, né? Então, assim, o Tem que marido sente prover, a obrigação de prover isso Tem que mesmo. prover, daí tem os colaboradores que você também tá provendo, né? Isso. Auxiliando a esposa, a família, crianças, então dá aquela bagunçada, né? Mas você sabe que a mulher, nesse período, ela entende que você tá provendo, mas ela não entende que você não tá com ela. Então é uma confusão, porque a É um gente quer que o conflito. marido fique, mas a gente sabe que ele precisa trabalhar. Porque o nosso emocional pede que o marido fique com a gente tá carente, a gente tá sensível, a gente não tá legal. E aí a gente quer o marido perto, mas o marido precisa trabalhar. E aí começam esses conflitos, entende? Como diria o meu tio Milton, homem tem que sofrer porque homem não cria. É, isso aí, né? Então, segue o jogo. Fechou? Fechou isso aí, né? Dai, muito obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. E vamos encerrar então. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no Além do Negócio, num cenário novo. Tem mais 2 cenários, pelo que eu andei sabendo da galera aqui, Isso aí. pra gente mostrar pra vocês. Patrocinado aí pelo Saldão de Imóveis Mariano, galera. Chegamos ao final de mais um episódio, Além do Negócio, porque no final Tudo vira negócio. é isso aí. Valeu.